Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar falando da edição de novembro da revista Vogue Brasil. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco o que eu achei da Vogue de novembro, quais foram os editoriais que eu achei interessante e também algumas outras tendências que eles apresentaram nessa edição. Muito bem, então nós começamos a edição, a primeira parte, eles sempre começam falando sobre algumas tendências que vai ocorrer aí nos próximos meses e no próximo ano. Então eles começam aí com esse apanhado. Depois, a primeira parte que eu achei muito interessante foi que eles comentaram sobre a nova coleção da Dior, Dior Verão 2023. Eles fizeram um aparato de como foi o desfile, quais foram as peças apresentadas, quem participou do desfile, tanto de modelos como atrizes e atores convidados. Então eles fizeram quais foram esse conceito do desfile da Dior. Eu achei muito incrível, eu achei o desfile fenomenal, diferente de tudo que eles já apresentaram. A locação foi maravilhosa, eles deram bastante foco nessa base e estrutura. Vou até mostrar uma foto para vocês que eles separaram aqui sobre algumas peças apresentadas, o local a locação do desfile, algumas celebridades que participaram e algumas outras fotos também das peças apresentadas. A gente tem aqui e uma outra modelo. Então, eles começaram aí falando sobre a coleção da Dior. Eu achei muito interessante a forma como eles abordaram isso. Então, um ponto que eu acho relevante. Depois, começando agora pela questão dos editoriais, a gente teve um editorial da Constança Pascolato. Ela é sempre uma pessoa que eu gosto de estar atenta ao que ela escreve, porque eu concordo muito com a opinião dela, acho ela incrível. Então, nessa editorial, ela vai falar do luxo da individualidade. Então, ela quis dizer que as marcas, as grandes marcas, a grifes hoje em dia, estão voltando com essa questão da individualidade e também sobre o minimalismo, de peças da passarela que são mais conhecidas como o dia a dia. Exemplo, uma calça jeans de cintura baixa, uma camisa xadrez, que são roupas que a gente usa mais no dia a dia. E como ela está trazendo isso pro mundo da alta costura, certo? Então, tivemos no editorial que ela mencionou, a modelo Kate Moss, que ela desfilou para várias marcas nessa última coleção. E ela desfilou totalmente sem maquiagem, com uma roupa super do dia a dia. Então, ela colocou-se como esse luxo tá vindo mais amenizado, tá vindo mais para roupas que a gente consegue adquirir e consegue usar no dia a dia. Então, a Constança falou um pouco sobre isso. E aí, no caso, ela desfilou, se não me engano, para Louis Vuitton, mas tem outras inúmeras marcas que estão seguindo esse mesmo conceito. E aí, claro, como eu disse, eu adoro a maneira como a Constança escreve, eu concordo muito com as opiniões dela. Então, é um editorial, assim, que eu sempre acho válido e que eu nunca perco por nada qualquer editorial dela. E ela começou a escrever para Vogue também, correntemente, recentemente, não faz muito tempo. Depois também a gente teve uma outra parte que eu achei muito importante, que foi sobre o Thierry Mugler. Ele faleceu no ano passado, se não me engano. Porém, eles vão fazer agora uma exposição sobre as roupas dele e, consequentemente, da vida dele também, que é junto com as obras dele de roupas. E essa última exposição, ela já passou por vários lugares, porém vai ter a última parada no Brooklyn, lá em Nova York. Então eles fizeram aí um editorial falando sobre tudo, como foi a produção, a escolha das peças que eles vão apresentar no museu, que conta também um pouco da história do Thierry e também a carreira dele, né? Como ele foi revolucionário, ele era à frente do seu tempo, como ele pensava. Então eles falaram essa questão do Thierry, que eu achei muito interessante também. Uma outra parte da revista que eles sempre fazem é a estante. A estante eles indicam alguns livros que saíram recentemente e que vale a pena serem lidos. Na edição dessa vez, de novembro, eles falaram sobre a consciência negra. Então foi uma edição com 5 autores negros. Entre eles está o Lázaro Ramos, que ele vai lançar um novo livro para público adolescente, que chama Você Não É Invisível. Então eles comentaram um pouco sobre o livro e fizeram uma entrevista com o Lázaro. E o Lázaro, né, aqui na Vogue, fala um pouco sobre como foi o processo do livro e o que ele quer atingir com ele. E também, claro, tiveram outros autores negros que a Vogue decidiu escolher para estar aí representando o mês da consciência negra. Eu achei isso muito legal da parte deles, porque tem inúmeros autores que a gente não conhece, que a gente tem a oportunidade de conhecer, por infelizmente não ter visibilidade e isso é difícil de ter esse acesso. E dessa forma a gente pode conhecer um pouco do trabalho incríveis desses atores.
Aí, seguindo para outras partes, já passando um pouco aqui mais para o final da revista, a gente vai ter um outro editorial sobre o Prep Chic. O Prep Chic é uma tipo de moda, se eu posso dizer assim, é um estilo que tem os looks originados do público adolescente, mas para uniformes escolares. É aquela forma de se vestir que remete à escola. Você vestir terno, gravata, esse tipo de uniforme escolar mesmo. E nesses últimos meses, as grandes marcas como Prada, a Chanel, a própria Gucci, fizeram alguma recolagem desse tipo de estilo, o pré chic. Então tá vindo muito aí novas peças que remetem a esse tempo de schoolgirl, de adolescentes no colegial, entre outras peças. Então eles fizeram aí um aparato de como tá sendo essa nova fase das marcas e também apresentando sobre o que é o pré-chic e por que ele é importante e tá voltando aí novamente, mas só que revolucionário. Então eles fazem essa comparação do que foi o pré-chic no passado e como ele é agora, porque ocorreu uma mudança. Claro que as grandes marcas não iam fazer copia e cola, então eles fizeram uma revolução um pouco diferente do que ele era no passado. Aí eles fazem essa comparação e também com isso explica sobre o que é o prep chic. Aí, pessoal, para terminar, também tem uma outra parte que eu achei interessante, que já foi com as questões das entrevistas. As entrevistas dessa edição da Vogue ficou mais pro final, lá no final da revista. Então, a gente vai ter entrevista aí com a Carla Sally, que ela é uma atriz, produtora, e ela diz um pouco sobre tudo da carreira dela, de como ela começou a carreira de atriz, quais foram as experiências dela e também quem ela se inspirava quando ela era mais jovem. E ela também defende muito na entrevista sobre como a arte e a moda são ferramentas práticas que transformam e ajudam a mudar a política e a sociedade. Então, como a arte e a moda, elas são ferramentas poderosas para aí você estar emitindo uma opinião e com isso podendo mudar sobre as questões políticas e também sociais. Essa é a opinião mais forte dela durante a entrevista, então ela focou bastante nessa questão. Aí a Vogue ela fez um apanhado disso na entrevista com Carla Sally. No final a gente tem uma última parte, que é a entrevista com influencers. Então a Vogue quis pegar esse influencer que hoje em dia na internet, com o Instagram e outras redes sociais, existem vários influencers e elas têm alcances inimagináveis, ganhos milionários, entre outras questões. Então ela quis trazer algumas influencers para emitir sua opinião, falar sobre esse mercado, esse mundo e como a opinião delas afeta, de certa forma, inúmeras pessoas que acompanham elas. Então é, de certa maneira, uma grande responsabilidade que elas têm, porque ela está se influenciando e você pode influenciar alguém para fazer coisas muito boas, mas também ruins ou fúteis. E o que é que, infelizmente, acontece muito hoje em dia. Então, a Vogue entrevistou muitas influencers, separei algumas aqui, foi a Patrícia Bonatti, a Alexandra Gungel e a Silva Brás. Foi algumas que ela entrevistou, que a Vogue entrevistou. Também teve com a Raquel, entre inúmeras outras. A Pequena Lô também apareceu. Então, nessa última parte, elas falaram um pouco sobre como é a vida delas de influencer e como elas usam esse público, esse espaço que elas têm para emitir uma opinião, mas que seja válida. Então, pessoal, essa foi a minha review da Vogue de novembro. Espero voltar aqui com a de dezembro também para comentar um pouco sobre. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aí embaixo que vai me ajudar muito nos futuros vídeos. Obrigada e até a próxima.